Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, iniciando mais um Papo de Pai Podcast. E no vídeo de hoje teremos um papo extremamente importante, necessário e que vai, já fico emocionado só de pensar, porque eu vejo uma realidade aqui extremamente que muitas mães, muitas mulheres vivenciam, e sem contar que falaremos de carga mental materna, falaremos maternidade solo e também dos desafios e das grandes maravilhosidades que é ser mãe de gêmeos, né? E ainda mais que um dos gêmeos se chama Gael. Então já fico um pouquinho mais alegre, porque já me remete ao meu Gael. Mas vamos que vamos. Mas antes da gente iniciar nosso episódio, eu sou o Niltinho, seu host aqui do Papo de Pai, e não podemos deixar de dar aqueles recadinhos naturais de todo episódio. Primeiramente, se você está acompanhando a gente aqui no YouTube, não deixe de assinar o canal, dar aquela curtida, compartilhar o episódio, assinar para ter o feedback da gente, as notificações, enfim. É muito importante tê-los aqui com a gente. E também, se você está no Spotify, tem a opção de você dar 5 estrelinhas pra gente na avaliação, né, Lelê? E hoje a participação especial também da minha caçulinha aqui conosco. E para falar do Papo de Pai, não posso deixar de mencionar que temos o nosso patrocínio apoiador master, que é o Amor em Pote. Se você conhece o Amor em Pote, é uma loja virtual, porém entregue na região de São Sebastião, Caraguatatuba, e daqui a pouco a gente está expandindo para todo o estado de São Paulo. Doces e geleias artesanais, cada um mais delicioso que o outro, e fico muito contente de ter esse apoio incondicional do Amor em Pote. Então, aquele beijo e abraço, como sempre, para a Gisele, que é a nossa mantenedora do Amor em Pote. E uma lembrancinha, vida? Por gentileza? Não podemos deixar, né? Já vou transferir a nossa lembrancinha para nossa convidada do dia. Adivinha o que tem aqui? O que será? O que será? Olha, geladinho. Uau! Que delícia! Um docinho com creme belga, uma geleia de frutas vermelhas e um suspirinho por cima. Quem ama geleia? Vocês vão adorar. E também deixar o recado que estamos no Apoia-se. Você pode se tornar um apoiador do nosso podcast através de uma empresa ou de forma individual, né? Acessando apoia.c/Papo de Pai Podcast. Lá tem vários planos e com certeza um vai se adequar da melhor forma ao seu bolso e à sua vontade de nos ajudar. Então, para começar o nosso papo de hoje, eu estou com a Priscila. Ei, meu amor. A Priscila é mãe de gêmeos. Lelê, aqui, ó. É mãe de gêmeos, mãe solo, e é uma honra tê-la aqui conosco. Pri, fica à vontade. Primeiro, quero te agradecer pelo convite. É uma honra, né, para poder participar, poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que é essa maternidade gemelar, maternidade solo, todos os desafios que a gente enfrenta e as delícias também. Sim. Desse universo, né, que é maravilhoso. Então, Theo e Gael, eles estão com? 5. 5 anos. Fazem 6 anos esse ano, já fizeram 5 anos. Agosto, daqui a um mesinho. É agosto? Que dia? 6. Dia 6 de agosto. 2 leoninos. Né? Dia 22 é o meu mais velho. Meu mais velho faz 7. Passa muito rápido. Né, Lelê? E eu queria ler um trechinho de um relato que você passou para mim, que eu acho que é extremamente importante a gente contextualizar, e só esse início já me tocou, já mexeu bastante comigo, e tenho certeza que vai mexer bastante também com a nossa audiência. Bom, aqui são palavras da Pri. Não basta só ensinar meninas a tomarem espaços públicos e posições de tomada de decisão, mas educar meninos para que se apropriem do espaço doméstico, que também é responsabilidade deles. Não basta só criar novas possibilidades de ser mulher,
sem os padrões de submissão, mas mostrar novas possibilidades de ser homem, que não estejam vinculadas ao controle, uso do poder e agressividade. Para isso, não basta dizer, é preciso dar e ser exemplo. É preciso colocar as tarefas em prática. Entre tantas funções que desempenho diariamente, esse é o meu maior desafio. Então, palavras da Prica. E aí, iniciando com esse trechinho. É puxado, né? Eu percebo o quanto é real, porque eu vejo, eu coloco como exemplo também a nossa rotina de casa. É extremamente intensa, né? E por mais que eu tenha essa divisão de tarefas, muitas vezes eu tenho essa percepção que tende a ser muito mais pesado para a Gisele, né? E vejo o quanto é muito desgastante. E para você sendo mãe solo, como que é isso, né? Porque a gente sempre escuta falar sobre maternidade solo, só que para quem está de longe não percebe a profundidade do que é. Então eu queria que a gente iniciasse por aí. Bom, primeiro eu acho que a gente pode falar um pouquinho dessa questão do solo, né? Teve uma migração aí do mãe solteira para mãe solo, né? Uma mudança de nomenclatura que é bem pertinente, porque o solteira remete simplesmente a um estado civil, né? E não à questão da maternidade. Sim. E o mãe solo, eu acho que ele é muito mais amplo, porque abrange também as mães casadas, né? Eu acho que tem que ficar claro que a mãe solo é uma mãe que, na prática, ela é sozinha, né? Porque eu conheço, acabei direcionando muito o meu Instagram para a questão de gemelares, então eu tenho muita troca com muitas mães de gemelares e vejo muitos relatos nesse sentido, né? De, tipo, mesmo sendo casadas, todas as funções acabam ficando com a mãe. O pai fica naquela participação de, final de semana, brinca ali 1 hora com a criança, mas é a mãe que leva no médico, a mãe que leva na escola, que busca, que cuida da alimentação, que verifica a roupa. Então, acaba também sendo um pouco aí mãe solo, né? Mas é mais complicado mesmo quando você é completamente sozinha. No meu caso, meus pais não estão em São Paulo, né? Eles moram em São Bernardo, que é relativamente perto, mas não tão perto para te ajudar no dia a dia, né? Nas coisas diárias. Outro dia, por exemplo, fura um pneu, sabe? E você tem que se virar ali com eles. Você tem que... no dia, acabou que a gente deixou o carro na rua e eu voltei para casa. Eu falei, amanhã eu resolvo porque estava tarde da noite já. Então, tem essas questões que você precisa se adaptar no dia a dia, né? Eu me separei muito cedo. Então, eles tinham 6 meses só. E então, acabou que foi... Essa questão do solo foi uma coisa quase que natural para mim, né? Eu não tive outra experiência. Eu não tive uma experiência do que era ter uma ajuda ali, né? Deixa aqui, filhote. Então, eu acabei já desde cedo aí me acostumando com a rotina dos dois, né? Quando eles nasceram de 7 meses, 34 semanas, e eles ficaram... O Theo ficou 11 dias na UTI, o Gá ficou 19. Então, assim, já começou aí os desafios da maternidade, né? Então, quando eles voltaram para casa, eu acabei que eu não quis ajuda, né? Eu não quis que minha sogra, na época, nem minha mãe ficasse em casa comigo, né? Eu voltei para casa já decidida a ficar sozinha com eles, porque já tinha sido muito intenso a questão do hospital. E quando eu vou chegar em casa, é aquele momento que eu queria curtir eles, que eu queria ficar sozinha com eles. Então, assim, desde o começo foi eu e eles, assim, né? Nem naqueles primeiros dias ali para você dormir um pouquinho mais, depois que chegou do hospital, eu tive essa ajuda. Então, desde o começo foi eu e eles, e assim até hoje. Eu acabei tendo outro relacionamento no meio desse período, quando eles estavam com 2 anos e meio, eu me casei de novo. Fiquei mais 2 anos casada, que ele me ajudava bastante. Mas agora voltou a ser eu e eles. Faz 1 ano, mais ou menos, que a gente está de novo se adaptando aí à rotina de fazer tudo. Eles são muito parceiros, eles me ajudam muito.
E essa questão da equidade, eu acho que é extremamente importante, né? Independente do mundo gemelar. É realmente... É o seu? Eu vou ter que... Não, sem problema. Pode ir lá pegar. Pega lá, pelo menos. E eu assisti uma live... Desculpa. Imagina. Esses tempos atrás, com o Thiago Có, do Homem Paterno, com Tadeu França e... Tinha mais dois, eu acho que era o Thiago Queiroz e um outro rapaz de Ubatuba. E foi dito uma coisa que é extremamente verdadeiro, porque eu vejo que é com a gente. A rotina é a nossa maior rede de apoio, porque a gente se apoia ali no dia a dia mesmo, né? Lógico que toda ajuda externa é muito bem-vinda, só que é uma ajuda. Então, muitas vezes a gente não pode contar, ó, tem que ser dessa forma, porque é assim. Né? Isso é entre eu e Gisele. O resto é só para realmente apoiar naqueles momentos que não tem como a gente estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por mais que a gente tente. E eu vejo o quanto é real. Para você também, a sua rotina acaba sendo só uma rede de apoio, porque você sabe que aquele horário, se passar daquele horário dá ruim, então tem que hora da janta, hora do banho, então qualquer minuto a mais pode É exatamente dar isso. ruim. É exatamente. Eu tenho rotina com eles desde que eles nasceram. Eu acho que é o grande trunfo que eu tenho para conseguir organizar o nosso dia, né? Então, assim, é acordar, é o café da manhã, é a escovação, é a hora de se trocar para ir para o colégio, né? Aí volta do colégio, banho, a hora do jantar. Eles dormem, eles sempre dormiram a noite inteira, né? A gente tem a rotina da hora de dormir. Eu sempre leio um livro para eles antes de dormir. Eu faço um personagem com eles toda noite, que é o super-herói dos soninhos, né? Então, tem que acontecer, até para eles, assim, né? Às vezes a gente saiu alguma coisa, chega um pouco mais tarde em casa, que já sai da rotina do sono deles. Eles dormem 9h30 da noite, assim, dormem cedo e dormem a noite inteira desde que nasceram. E qualquer coisa que você vê que sai, às vezes a gente chegou de algum lugar mais tarde, aí vamos dormir, eles já olham para mim, mas e o livro? E o super-herói de soninho, sabe? Porque eles estão acostumados com essa rotina, né? Então, a rotina, eu acho que é o que salva. É o que me salva, assim, porque eles estão acostumados já, né? Não sou nem eu, não é só comigo. Ajuda eles a se organizarem Sim. também, né? Eles já sabem ali o que eles têm que fazer e como tem que fazer. E eles são super colaboram muito nesse sentido também. É uma autorregulação, né? A partir do momento que já cria também essa responsabilidade com tarefas, né? Não que seja automaticamente uma responsabilidade, mas já é o princípio, porque quando lá na frente tiverem cumprir horários, já sabem mais ou menos como ter que deixar o bonde seguir. E eles ficaram internados na NEL, então. Ficaram. E eu lembro Foi que... um período bem complicado. Quando os gêmeos nasceram, o nosso maior pavor era esse. Tanto que a gente é de São Sebastião e eles nasceram em São José dos Campos. Justamente para ter uma estrutura compatível se precisasse. Né? Mas mesma coisa aí. Eu já escolhi a maternidade por causa da UTI neonatal. Exatamente. E o principal divisor de águas que eu me recordo tem que nascer acima de 2 quilos para não precisar ir para ANEL. Né? Lógico que teria outros quesitos ali que poderia levá-los ou não. Mas a questão do peso para mim foi crucial. Então o Heitor, ele nasceu primeiro. Ele nasceu com 2.310, 2.410. Nasceu super bem. E o Gael, 500 gramas mais pesado. Então, quando o primeiro nasceu ali com 2.300, eu falei, puxa. Passou. Mas e agora? Né? Não ia estar 100% feliz enquanto não tivesse o outro, o peso do outro. Mas os dois estavam ok, não precisou ir para ANEL. Quase um ano eles precisaram ficar internados após uma bronquiolite que acabou evoluindo. A gente ficou 13 dias internados e também com aquela história, se a saturação tivesse muito baixa, automaticamente eles teriam que ir para UTI.
Então foram dias bem terríveis, né? Com essa possibilidade eles subirem para serem internados na UTI. E depois desse episódio, eles precisaram ser hospitalizados novamente? Foram 3 anos bem difíceis, né? A UTI neonatal, eu acho que é a pior sensação do mundo, porque nenhuma mãe está preparada para sair da maternidade sem os filhos no braço. Assim, é horrível. É surreal você imaginar essa possibilidade, né? É muito ruim. E você... Primeiro que assim, já começa antes disso, né? Na maternidade, você eu não tive tempo, por exemplo, daquela foto tradicional de rostinho colado ali, né? O Theo, ele nasceu primeiro, ele nasceu com 1930 e eles ainda chegaram com o Theo muito rápido perto de mim. Mas o Gá, eles eu nem vi o Gael, né? Eles já tiraram o Gael e levaram o Gael para a incubadora. Uhum. Ele era muito pequenininho, ele nasceu com 750. Mas eu tive algumas restrições já com ele na gravidez, né? Ele tinha muita restrição, ele tinha gravidez inteira restrição de crescimento. Então, assim, ele já me deu trabalho na gravidez. E aí você fica aqueles 3 dias ali, né, até você ter alta, e depois eles simplesmente te mandam embora, né? Tipo, olha, volta para casa. Aí você fala, como assim? E os 2 na UTI. E aí começou o grande dilema já, porque primeiro assim, eu não podia amamentar os 2 na mesma visita. Eu tinha que já escolher, né? Então, assim, era aquela história de 3 em 3 horas, né? Então, assim, se às 6 eu tivesse que dar mamar para um, às 9 era para outro e não podia amamentar. Então, assim, você já começaria a ter que fazer escolhas que você não está preparada para fazer. E o mais terrível, conseguiu ficar pior porque o Theo voltou para casa e o Gá não. Então, como é que você faz ali, né? Seus filhos estão ali com 2 semanas de vida. E aí, o que eu fiz? Eu ficava no hospital com o Gael para dar mamada das 6 e às 9, voltava para casa. Ficava para dar para o hotel meio-dia e às 15, voltava para o hospital. Às 18 e às 21 com o Gá, e aí voltava para casa, meia-noite, 3 da manhã com o Theo. E às 6 da manhã eu estava no hospital de novo. Então, eu ficava dividindo meu dia inteiro entre idas e vindas do hospital para dar conta dos 2, assim. Então, foi uma semana bem enlouquecedora, né? O Gá ficou uma semana mais que o Theo, ficou 19 dias na UTI. Na UTI não, na neonatal. Mas aí foram 3 anos de bronquiolites, de várias internações. Teve uma internação que o Theo ficou na UTI. Ele ficou 19 dias no hospital. Essa foi a mais significativa, não só pelo fato da gravidade, mas pelo que como o Gá se comportou depois. Assim, o Gá demorou 1 mês para voltar a sorrir. Ele era uma criança extremamente sorridente, os 2 estavam sempre brincando. E depois que ele ficou longe do Theo, ele ficou 1 mês sem sorrir. Assim. Nossa. Foi bem impactante aquela vez. E eu percebi que os 2 aqui são bem unidos e eles são univitelinos, né? São, assim, não consigo identificar quem é quem. Né? Agora sem boné, então, que me fazia saber quem era o Gael e quem era o Theo, agora não sei mais. E como foi a descoberta da gestação? Foi mais uma grande surpresa. Primeiro, assim, eu não estava planejando a gravidez, né? Então, assim, a gravidez em si já foi uma surpresa. Eu sempre achei incrível esse universo dos gemelares, mas nunca passou na minha cabeça que poderia acontecer comigo, porque não tem na minha família, não tem na família do pai, não fiz tratamento, né? Não estava planejando engravidar, então assim, foi uma surpresa bem... Vamos sobrar isso. Vamos sossegar um pouquinho, galerinha? Foi bem surpreendente mesmo. Eu descobri muito cedo a gravidez, né? Eu estava de pouquíssimas semanas e aí a médica pediu o primeiro ultrassom e falou para mim, olha, eu vou pedir ultrassom, um outro tipo de ultrassom, porque o tradicional você não está muito recente, você não vai conseguir ver nada. E eu achei que aquele ultrassom que ela pediu era mais para ver se estava tudo certo, se o útero, se estava tudo bem, tamanho, sei. Mas assim, eu falei, não dá para ver nada, então... E o pai deles, né, falou, não, eu quero ir no primeiro ultrassom, eu quero participar. Eu falei, olha,
A médica falou que nesse não vai dar para ver nada. Então, deixa para ir no dia que você, né, for fazer alguma coisa e der para você ver alguma coisa tal. Falei, nem vai faltar no trabalho, porque é mais um exame de rotina, eu acho. Aí ele falou, então tá bom, não vou. Fui só eu, sozinha lá, linda. Cheguei, começou o exame. Em 30 segundos, ela virou para mim e falou assim, olha, esse aqui é o seu primeiro bebê, esse aqui é o seu segundo bebê. E eu já escutei o coração dos dois naquele exame. Eu falei, mas não era para ver nada, era só um exame de rotina. Como que está acontecendo tudo isso? E ela... Foi assim, foi muito impactante. Eu já comecei a chorar, só que a médica, acho que não tinha nenhum preparo também para aquilo, ela virou para mim depois dessa notícia e falou, não, mas olha, eu acho que não vai sobreviver não, o coração está muito fraquinho. Nada. Aí eu chorava em dobro já, né? Eu chorava porque ia ser mãe de gêmeos e eu chorava porque a médica tinha falado que meu filho ia morrer. Ela foi muito insana, foi muito inconsequente, assim, foi muito inconsequente. E ela falou exatamente isso. Ela falou, você é seu primeiro bebê, mas ela falou, acho que não vai sobreviver não, o coração dele é muito fraco. Nossa. E foi. Então eu chorava muito. E era o Gá, né, que tinha o coração mais fraquinho. E tanto que desde o primeiro ultrassom, que eu tenho as fotinhas ali, bem sementinha, eu já batizei eles. Eu já sabia quem era um e quem era o outro. E soube a gravidez inteira, desde o começo, pelo batimento cardíaco do Gá. Então, eu sei desde que eles são uma sementinha quem é um e quem é outro. Que legal. A gente... Aconteceu mais ou menos parecido. O primeiro ultrassom estava tudo sincronizado. E foi o transvaginal. E, a princípio, era um feto só. Eu falo que o primeiro ultrassom é meio que loteria, foi bem né? esse que eu descobri. Às vezes é 1, 2, 3, ou às vezes nenhum. Então, é aquela apreensão, né? E beleza. A gente foi fazer o morfológico da 12ª, 13ª semana, que é para ver a translucência nucal. E o equipamento... quem nos acompanha aqui no Papo de Pai, eu conto essa história praticamente quase todos os episódios. Mas o equipamento da clínica que a gente ia fazer tinha quebrado naquela semana. Só que esse exame tem que ser feito naquela semana específica. E a gente correu para poder achar uma clínica para poder fazer esse exame. A gente conseguiu em São José dos Campos. Fomos, não conhecemos a clínica, não conhecemos o médico. Fomos, a gente precisa dessa janela aqui e é essa. Né? Encontramos essa clínica. Fomos. O médico também nada empático, nada simpático e perguntou por que a médica de vocês está pedindo esse exame. Aí eu falo, esse exame é de rotina, né? Justamente para ver se existe a possibilidade deles nascerem com síndrome de Down. Mas e se nascerem assim, vocês vão abortar? Se ser constatado? Eu falei, não, a gente vai se preparar mais do que a gente está se preparando, né? Vamos dar muito mais amor, carinho, se preparar psicologicamente, financeiramente. Aí passou uns segundos, né, aquela arqueada de sobrancelha, né, que para o coração de qualquer pai que está vendo ali o ultrassom. Aí eu já sei por que pediu. Assim, pronto. Já viu alguma coisa que está errada, né? Porque são 2. Assim, na lata, né, de forma totalmente... Sem preparar nada, né, do terreno. Não, e falou, da próxima vez que vocês agendarem, fala que é gêmeos. Falei, poxa, a gente descobriu agora com você que era gêmeos. Né, meu? Tá entupido, filha... A gente vai lavar depois, tá bom? E é bem isso, né? A falta de trato, né? Lógico, tem que ter o lado profissional, sim. Né? Se aparentemente tem alguma coisa que possa vir a prejudicar ou acontecer de mais sério, tem que ser relatado. Mas de forma muito mais... Na pior das hipóteses, que seja um papel escrito. Né? E ela é ultrassonografista, né? Ela não podia dar um laudo médico, né? Ela podia até já ter a experiência e ver que o coração estava mais fraco, né? Mas não falar, não vai sobreviver, né? Já procura um obstetra que seja especialista em gemelares, em gemelares, em cardiologia, né? Enfim, é muito... É insano pensar assim que existem profissionais que tratam as pessoas dessa forma, né?
E é um momento tão especial ali para aquela paciente que não tem que ter um mínimo de cuidado e carinho também, né? Não, e aí depois eu acabei encontrando uma ultrassonografista que ela é especialista em gemelares e ela acompanhou a minha gravidez inteira e ela é totalmente ao contrário. E ela acompanha eles até hoje pelas redes sociais, a gente conversa às vezes. E ela foi incrível, assim. Essa que me acompanhou a gravidez, ela foi uma médica incrível na parte de ultrassom, assim. Porque também tem as preocupações de fazer toda semana, Sim. por causa da transfusão feto-fetal, Uhum. né? E como o gato tinha restrição de crescimento, a gente ficava com medo do Theo tá roubando dele, né? Não aconteceu isso, mas era uma grande preocupação. Então, toda semana eu estava lá fazendo ultrassom. E a escolha dos nomes? Porque geralmente, quando a gente vê gêmeos, né, tem um nome com a mesma inicial. Em casa, a gente, Gisele, a princípio queria. Eu falei, mas já serão gêmeos, já terão todo esse, com muitas aspas, né, o peso de ser iguais. Não, a gente vai vestir de forma diferente, vai ter nomes iguais, cada um sua personalidade. E realmente, cada um tem sua personalidade. Absolutamente. E para vocês, como foram? Bom, eu tinha a sensação de que seriam meninos, mas não tinha ninguém ao meu redor que falavam que eram meninos. Todo mundo falava para mim que eram meninas, O pessoal do meu trabalho, minhas amigas, minha família. Tinham 2 pessoas em toda a minha rede de convivência aí que falaram são meninos. O resto, todo mundo falava que eram meninas. Então, eu, mesmo sentindo que eu seria mãe de meninos, porque de alguma forma você sente, né? Você não escolhe, mas você sente. Eu acabei... para as meninas, eu tinha aí uns 4 ou 6 nomes para escolher. E dos meninos, eu tinha Theo e Gael. Né? Eu não vinha outra opção. Eu gosto muito de nome curto e eu gosto muito, como eu estava conversando com a Gi, dos significados. Né? O Theo vem de Deus, que é o protetor, e Gael é um nome irlandês, que é o protegido. Né? Então, eu acho que existe essa sintonia, essa sinergia aí já dos gemelares, de um proteger sempre o outro. E aí eu acho que juntou tudo, né? Eu gosto de nome curto, acho que tem a sonoridade parecida, né? Do Theo, Gael. Tem o significado, então foi uma junção de fatores aí. Que bacana, que bacana. E você é quem? O Gael ou o Theo? Que está mexendo com a água aí? Oh, São Brás. 2 São Paulinos, aí sim. Você torce para algum time? É São Paulino também, Cri? Eu sou São Paulino. Claro. Aí sim, Eles não tiveram opção de escolha. Em casa também. Ou são paulinos ou são tricolores. Né? Boa. Pelo menos até eles entenderem realmente sobre o futebol. O mais velho a gente já levou no Morumbi. Eu ainda não levei, tô doida pra levar eles. Tá voltando. Muito bora. Em breve vai chegar. Vai ser bacana. E em breve... esse último jogo... Bom, quem estará nos acompanhando, assistindo e nos ouvindo, esse jogo já passou pelo menos uns 30, 40 dias. A gente assistiu o jogo de volta. Eu e Helena. A gente assistiu o jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. São Paulo e Universidade Católica. Ganhamos de 4-1. E Helena, uniformizada, vibrando comigo. Né? Pelo menos, vamos ver até quando. Minha esposa, ela é corintiana. Então... Mas esse é um pequeno detalhe. Ela não pôde palpitar, né? Mas é bacana ter esse sentimento, né? De alguma forma você passar pros seus algo que você gosta, algo que você acha bacana, né? Então eu acho muito, muito legal isso. Eles não tiveram opção. Eles já saíram ganhando a camisa do São Paulo. Bem isso. E uma coisa que eu falo, quando as pessoas dizem, mas Niltinho, você tem gêmeos, não sei o quê. Como que faz? Primeiramente, você não pode pensar nunca que você quer ter gêmeos. Então, esse é o primeiro passo. Se você já pensou em ter gêmeos alguma vez na vida, não vai dar certo. E a gente também nunca tivemos esse pensamento. A gente tem casos na família, na família da minha mãe, em que o irmão dela teve uma gestação, a esposa dele teve uma gestação múltipla de 3. No fim, acabou não prosseguindo.
E parece que ela tem um primo ou prima de segundo, terceiro grau que eram gêmeos. Então tem essa história de pular sempre uma geração. E os meus primos não nasceu nenhum. Então os netos, né, os bisnetos da minha avó seriam, então, da minha parte, os únicos gêmeos, né? Então, tirando esse pulo de degrau, eu não sei o quanto isso é real, né? Se tem um fundamento. Eu sei que os bivitelinos são genéticos. Só dá uma Não vai dar. Não vai dar. Tá escondidinho ali fazendo arte, né? Eles... essa questão genética é bivitelina. Opa, São Brás. Colabora. Não. Tá bom. A questão... Não, meu amor. Olha, eu não tô gravando. Deixa eu falar. Essa questão do genético é bivitelino, né? O nivitelino não... Eu só fui descobrir isso depois também. O nivitelino não tem explicação científica. Não tem um porquê, né? Eu sempre achei o máximo essa questão de gemelares, mas nunca imaginei que eu fosse tirar a sorte grande. Assim, não passou pela minha cabeça. E que foi minha obstetra, minha ginecologista há muitos anos... E ela chegou a brincar comigo, porque ela também já tinha comentado com ela essa questão de que eu achava muito legal gêmeos, quando eu engravidasse eu queria ter gêmeos. Ela falou, Pri, eu acho que você falou tanto que você profetizou, sabe? Porque legal. assim, a possibilidade era muito rara, era muito difícil mesmo, era muito... Não tem na minha família, não tem na do pai, não... Mas o mundo é gemelar. Não, você descobre que tem muitos gêmeos no mundo depois. Tem que surgir de alguém, né? Alguém tem que começar essa brincadeira, Exatamente. E aí veio esses presentinhos de Deus aqui, que não param um segundo. E agora uma dúvida técnica, né? Questão de... Nossa, tô vendo as crianças aqui. Na escola, Eles não vão parar um minuto aqui. Não, fique tranquila. Relaxa que... Por mais que não tá sendo ao vivo, mas quem sabe faz ao vivo. Não é não? Vocês vão participar? Ei, Não fica mexendo, filho. Fala o nome de vocês aí no microfone. Fala seu nome. Pode falar. Theo. Você é o Theo? E esse então é o Gael. E eles estão te trollando. É? De novo. De novo? Olha só vocês errados. Seus sacanas. Na escola, eles estudam separados. Desde sempre você preferiu separá-los? Eles começaram muito cedo na escolinha, porque não tinha opção, né? Sim. Então, com 5 meses, eles já estavam na escolinha. Eu fui separar, eles tinham 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, 2, por aí. E... eu acho que para a independência deles é melhor, para a sociabilização é melhor. Eles interferem muito, né? Um faz uma gracinha, o outro já quer participar. E eu acho que para a questão de comparação, né? Eu acho que assim a sociedade já vai por si comparar eles pro resto da vida, né? Ah, se um entrar na faculdade, outro não entrou. Ah, mas por que um entrou e outro não entrou, né? Porque eles são diferentes, né? É simples assim. Mas eu acho que a sociedade já vai comparar eles pro resto da vida. Então eu não quero... Eu tento ao máximo mostrar para eles que eles são pessoas diferentes. E eu acho que tá na mesma turma já ia começar a comparação de muito pequeno, né? Eu acho que os amigos comparar... Ah, compara desenho. Comparam que um responde, outro não responde. Comparam que um acerta, outro não acerta. Então eu acho que para... esse estudar separado, autonomia, né? Autonomia é muito bom. E foi muito tranquilo para eles, assim, eles já tinham um entendimento de turminha, né? Desde e tinha 6 gemelares na turma deles. Até foi uma sugestão da escola, na verdade, essa separação, porque no período que eles tinham, só na faixa que eles estavam, era só uma turminha que tinha deles. E por causa dos gemelares, eles criaram uma segunda turma para separar os gemelares mesmos. Olha. E aí, quando eu contei para eles assim, falei, olha, vai separar, tal, tá tudo bem, né? E
Na hora. E aí foi engraçado, porque eles separaram os gemelares, né? Então tinha o Lucas, o Arthur. Aí o Gael falou, eu quero ficar com o Luca. E o Theo falou, eu quero ficar com o Arthur. Um ficou com a Lia, outro com a Laura. Só que assim, eles separaram os gemelares. O resto da turma eles não falaram. Então você vê o quanto o gemelar é forte nesse quesito, né? E foi super tranquilo. Foi cada um para sua turma no dia seguinte e nem não teve choro, não teve nada. Foi super tranquilo. Que massa. A gente também pensa justamente isso, né? De um vai chamar a atenção do outro e vai acabar atrapalhando a aula juntos, e um deu risada, o outro vai rir também. Exatamente. Né? Isso sem contar na parte da desenvoltura, né? Porque eles são muito unidos. Né? Então os dois se completam. E separando, cada um vai ter sua autonomia, vai ter as suas ferramentas para se socializar. Né? Então é justamente isso. Porque, beleza, na escola estão juntos, mas daqui a pouco na vida eles vão ter que seguir seus caminhos. Exatamente. Né? E uma hora ou outra essa ruptura vai ter que existir. Então, quanto antes eles já estiverem nesse preparo de saber que cada um tem a sua vida, é melhor. Né? Pelo menos a gente pensa dessa forma também. E quando a gente falou, eu lembro que nas primeiras reuniões de pais, a gente falou que queria a separação. Assim, não, mas vão separar, tadinhos, não sei o quê. Eu falei, não, vai ser importante. Né? A gente sabe como eles são em casa e a gente já está projetando como vai ser na escola. Né? Eles estavam entrando na escolinha na época. E eles estavam vindo da creche, do ensino infantil. Também eles começaram com 1 ano e 4, se não me engano, 1 ano e meio. E sempre eram os dois. E era o xodó das tias. E tinha tudo ali, as brincadeiras. E tudo meio que girava em torno deles. Né? Então eu falei, não, a gente sabe o quanto vamos separar para cada um ter sua autonomia. Né? E dito e feito. No primeiro momento o Heitor, ele ficou um pouquinho mais cabisbaixo. Né? Ele sentiu mais a separação do Gael. Mas o Gael foi ligeiro. Aí depois veio a pandemia. Aí tanto que no regresso, quando voltou o presencial, voltou semana assim, uma turma, uma parte da sala presencial, a outra ficava ainda em casa. Aí na outra semana invertia. A gente preferiu, né, as crianças ficar intercalando. Mas depois, quando voltou efetivamente 100%, aí voltou todo mundo junto. Né? Então tá desde o final do ano passado todo mundo junto, mas no ano que vem a gente já tem essa pretensão de separá-los novamente. Né? Eu converso muito com eles a respeito deles serem diferentes. Eu converso demais com eles com essa questão deles serem diferentes, terem gostos diferentes, quererem brincar de coisas diferentes. Né? Às vezes a fruta, eu falo, não é porque vocês são iguais que vocês precisam querer a mesma fruta de sobremesa, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre a questão de ser diferente. E eu acho que essa questão da escola também, eles trazem para casa... eu vejo como eles dividem no retorno da escola as informações, eles dividem muito até o aprendizado, né? O Theo conseguiu, sei lá, fazer um desenho diferente, ele acaba ensinando o Gá, alguma coisa que o Gá aprendeu primeiro, ele acaba ensinando o Theo, então tem bem essa troca quando eles voltam da escola, de contar as novidades, assim, né? O que aconteceu na sala de um, o que aconteceu na turma de outro. Então, existe essa troca bem bacana não estamos vivendo a mesma vida praticamente o tempo todo, sabe? Eles têm momentos bem separados ali durante o dia. E uma coisa que eu costumo falar, né? São gêmeos, mas são duas pessoas totalmente independentes, separadas, cada um com seu gosto, sua personalidade. Completamente diferente. E a partir do momento que a gente começa a entender sobre temperamentos, a gente enxerga cada um ali é o oposto. Né? E eu falo, eles são muito parecidos, são irmãos que nasceram no mesmo dia, só isso. Né? Agora, a questão de serem idênticos, né? Os nossos não são idênticos, não. Mas são bem parecidos. São duas bolsas, então a gente já de toda a gestação e desde o nascimento, sabíamos que serão duas pessoas. Agora, idênticos.
né? Você consegue perceber também a individualidade de cada um? Eles são completamente diferentes. Bom, primeiro que eu não consigo... Eu até brinco, eu queria conseguir olhar e ver o que as pessoas veem de tão igual. Porque eu olho e eu vejo completamente diferente. Eu falo, gente, para mim são os univitelinos mais diferentes que tem. Porque eu vejo os outros univitelinos e eu acho todos iguais. Eu olho para os meus e eu acho os meus diferentes, né? Mas as pessoas falam que eles são muito parecidos. Mas de personalidade é completamente diferente. É impressionante, assim, como Eles se dão super bem, né? Eles têm várias coisas em comuns. Também, às vezes, se pegam muito. Mas, assim, o gênio é completamente diferente. A forma de expressar as emoções é completamente diferente. A forma de se relacionar com os amigos é completamente diferente. Assim, a questão de... o Guy, ele acaba querendo impor muito mais as coisas. O Theo, ele já aceita muito mais as coisas. Meio que parece que eles vão se completando ali, né? E é muito engraçado, porque às vezes assim, tem uma semana que um tá terrível e o outro tá super tranquilo, né? Um tá mais desobediente. Aí um belo dia, dorme, acorda, o outro que estava, terrível ficou bonzinho. Você fala, ufa. Aí na hora que acorda o outro tá, completamente desobediente. Aí você fala, gente, parece que o espírito, na hora que vai descer pro corpo de manhã, falar, eu não sei quem é quem, tá bom, qualquer um, e trocou. Porque assim, eles trocam às vezes, né? Parece que eles trocam de personalidade, assim, mas é muito engraçado como as coisas... Nunca tá os dois terríveis e nunca tá os dois tranquilos. É sempre um equilíbrio das coisas. Eu falo, é muito engraçado como as coisas acontecem. Às vezes um acorda super de bom humor, o outro acorda de bom humor, né? Então, assim, sempre vai dando essa diferença aí. Mas eles são muito diferentes em tudo, assim, sobre personalidade. São raras as coisas de personalidade mesmo que eu acho que são parecidas. E assim, né, quando perguntam assim, mas você sabe quem é quem? Eu falei, lógico que sei, né? Mas teve uma época em que a gente tinha que olhar os dois para saber quem é quem. Quando eu olhava um, aí procurar aqueles pequenos detalhes, né? Mas quando estão os dois juntos é bem fácil, né? Quando estão juntos, mas quando estão separados, até pouco tempo, até 1 ano, 2 anos, às vezes perguntava, você é o... Aí falava. E o legal, quando chamava o Gael de Heitor, é assim, eu não sou o Heitor. E eles não... Até o momento que eles perceberem o quanto vai ser divertido... os meus já começaram a perceber. trocarem a identidade. Os meus já começaram. Eu acho que até pelo fato de ter muitos gemelares na escolinha, eu acho que eles não tinham muito essa ideia do que era ser gemelar. Eu acho que eles confundiam um pouco essa questão do gemelar com o irmão normal e tudo bem, né? Eles conviviam com muitos gemelares. Uhum. Então, aí eles começaram faz 1 ano mais ou menos a sacar o que era o ser gemelar. Aí começou as brincadeiras de querer trocar de nome. Aí eles foram outro dia para a escola e falaram para mim assim, mãe, a gente vai chegar na escola e eu vou falar que eu sou o Gael vai falar que é o Theo. E aí eu olhei aquilo, eu falei, mas está começando muito cedo essa brincadeira. E da onde surgiu isso, né? Da onde surgiu, né? E aí eles começaram, aí colocaram o uniforme igual, aí colocaram a máscara igual. Ai, mãe, mas o cabelo é diferente. Eu falei, o cabelo é diferente. Aí eles falaram, vamos colocar a touca. Aí colocaram a touca. Aí eu comecei a ver, eu falei, eles estão ligeiros demais para quem tem 4 anos, né? Aí entrou no elevador, ele falou, mãe, a gente tem mais um problema. Eu falei, o quê? Eles olharam para mim e falaram, a voz é diferente. Aí... O Guy, ele tem a voz mais fina, o Theo fala mais grosso. E aí eles começaram a tentar imitar a voz do outro. E o Gael falando mais grosso, só que ele chamava o Theo de Theo, né? Aí o Theo olhava e falava assim, mas Gá, eu sou o Gá agora, você não pode falar Theo. E aí, foi aquela confusão generalizada. Mas ele já sabe, E é engraçado como eles comparam, assim. Outro dia passou... Não mexe, filhote. Outro dia passou, no final do ano, aqueles caminhões de cimento, que ele estava todo decorado de Natal, né? E ele falava, e vieram 2 de uma vez, né? E as betoneiras. E eles ficavam assim, olha, mamãe, é uma betoneira gêmeas, né? É betoneira gêmeas, né? Então eles têm essa questão de que tudo que é muito parecido, igual é gemelar. Vamos que massa, que massa. Essa bagunça? Tem com fome que é uma maçã. Então come. Vai lá comer a sua maçã.
Não precisa cortar, come ela inteira. Come inteira. Cuidado, bateu a cabeça aí, ó. Vai lá comer. Puxar o fio, ó. Precisa. Hã? Precisa. Não. Aproveite, aproveite. E como a sociedade te vê? Você percebe uns olhares, tipo, de dó, de... Como... Que coragem, né? Porque a gente... Não só os olhares, a gente recebe, às vezes, umas palavras muito sem noção de vez em quando. Pode comer, uma cada um. A gente recebe umas palavras muito sem noção de vez em quando, né? E como que é pra você? Olha, eu acho que para mim eu não tenho muito esse olhar de dó, né? Eu acho que é bem mais bem o contrário. Eu acho que vangloriam muito assim nessa, nossa, mãe, você é guerreira, né? Como você dá conta? Eu acho que exaltam muito, até mais do que... É difícil ser mãe solo de gêmeos, mas assim, não é uma coisa de outro mundo também, né? Sim. Né? Vamos ter calma, sim. Né? Eu não sou nenhuma heroína, né? Eu falo, parece que eles colocam você ali num patamar de perfeição, assim, sabe? Né? Como você trabalha, você dá conta dos meninos, sem rede de apoio, né? Eu vejo muito, às vezes, comentários de amigas ou de mães das coleguinhas, que é gostoso escutar, né? É super gostoso porque você fala, meu, você se sente uma super mulher assim, mas a vida real não é assim, né? Você não é uma heroína, você cansa, você chora. Eu acho que esse super mulher parece que se dá conta de tudo facinho, né? E tranquilamente. E não é assim o dia a dia, né? É cansativo. Às vezes você está mais nervosa, às vezes está mais cansada. Eu falo que mãe é um verdadeiro e eterno conto de falhas, né? Porque você se culpa muito, né? Porque você tem que dar conta de tudo e às vezes você acha que não está fazendo as coisas direito, né? Que você precisava dar mais tempo para eles, mas você fala, mas de onde que eu tiro? Não tem mais horas no dia para eu conseguir dar conta. Mas eu acho que os olhares assim, eu não tenho esses olhares de julgamento, pelo menos não com relação à maternidade solo, né? É legal. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho mais apoio do que julgamento. E, sim, é legal, né? Eu falo que elogio sempre é bem-vindo. Só que também você acaba se blindando e fala assim, poxa, eu acho muito bacana, vocês dão conta, vocês são guerreiros, mas ninguém oferece um pacote de fralda, ninguém oferece, você quer que eu passe na sua casa para lavar uma louça? Né? Então, tem esse outro lado também, né? É muito te colocam lá em cima e... É muito comentário de rede parou social. Por aí, né? Mas é o que eu falo, é muito comentário de rede social mesmo, né? Todo mundo vai lá, comenta, te fala, nossa, você é incrível, né? Mas na hora do vamos ver, não tem ninguém ali, não. É você por você mesmo. Todo mundo fala, não, mas se precisar, você me liga, né? Mas não tem. Você sabe que não vai. E não aparece também, né? Essa semana, por exemplo, eu até fiz um post, eles estavam doentes, foi uma semana super complicada. E aí o post tá lotado de comentário, mas ninguém me ligou para falar, Pri, quer que eu vá ir para tua casa para você dar uma descansada? Eu fico com os meninos, né? Te ajudo no banho para dar banho, tipo, não. Ou pelo menos me liga para xingar o mundo, né? Eu estou aqui para te ouvir. O post está lotado de comentários, de melhoras para eles, que é uma delícia. Eu sei que são desejos reais, né? Que as pessoas estão ali torcendo mesmo para eles ficarem bem, mas para ali, né? Para ali, né? Não se estende para dentro de casa, não. Isso é bem complicado. E hoje o Gael continua com a cardiopatia ou foi só naquele momento da gestação mesmo? Foi só da gestação. Parou na gestação mesmo. A restrição de crescimento dele também era por causa do cordão umbilical, que era pequenininho. E só no parto que eu descobri, mas depois ele alcançou o TEL assim muito rapidinho. Saiu ali da UTI, eles já equalizaram. Hoje eles têm exatamente a mesma altura. E o TEL só que tem uma diferença de peso aí, porque ele sempre foi um pouquinho mais parrudinho que o Gá.
Em casa o Gael é um pouquinho maior. Ele já nasceu um pouquinho maior e a diferença de altura persiste. E tá mais nítido agora. Né? A questão do peso, pouquinho coisa também, um pouquinho mais pesado, mas a altura é visível essa diferença, né? Porém, você olha os dois, comparando com a Helena tá do tamanho deles, né? E quem olha de fora fala assim, são trigêmeos? Não, são gêmeos, a Helena é caçula, né? Com anos de diferença. Ah, mas a mulherada tá grande, na turminha deles eu falo, os meninos estão tudo pequenininhos, as meninas estão todas esticadonas. Eu falo, gente do céu, o que está acontecendo com essas meninas? Essa geração que tá vindo aí. Não sei se é os meninos que estão ficando menores, mas as meninas estão grandes. Não, é legal as que estão bem grandinhas. já estão sendo empoderadas já por natureza. Né? Então será uma geração de mulheres cada vez mais incríveis, né? Justamente para colocar em prática tudo que você colocou no texto. É o que a gente estava falando no começo, né? O quão importante é. Eu falo, né, que a questão da paternidade mudou a minha vida. E a questão da Helena me mostrou o quanto eu era um cara besta, um cara babaca, que o quanto eu preciso mudar. Não só pelo fato de ser pai de menina, sim, né? Mas isso aí podia ter sido muito antes. Só teve esse gatilho com a Helena. Só que não era para ser assim, né? Então a gente vê o quanto a sociedade encaminha para ser uma sociedade sexista, machista, misógina. Então ter esse pensamento desde sempre, né, de mudar o mundo, né, não é só empoderar as meninas, mas sim mostrar para os meninos que o respeito, educação, né, vem desde sempre, né, independente do gênero. Eu acho que esse é um ponto importante porque se fala muito, né, na questão do empoderamento feminino, de ter mais mulheres em cargos de liderança, disso, daquilo, mas não fala da outra parte, né? Ninguém fala, olha, os meninos precisam ser criados ajudando nas coisas domésticas, né? Os meninos precisam ser criados tratando com respeito, tratando com carinho, podendo chorar, né? Outro dia mesmo, o Gael usou essa frase para mim, no momento que aconteceu alguma coisa, ele estava triste, ele tinha chorado. E aí ele olhou para minha cara e falou, mãe, chora, tudo bem eu chorar, né? Eu falei, claro que tudo bem, filho, não tem problema nenhum você chorar. E é a mesma coisa com relação às coisas de casa, eles me ajudam muito, né? Outro dia a gente estava numa loja, por exemplo, de material de limpeza, e eles viram 2 vassourinhas rosas. E falaram, mãe, eu quero comprar para te ajudar em casa. Eu falei, mas... E era uma vassoura rosa. Eu falei, claro, bora lá, tá lá em casa e eles me ajudam. São Brás, levanta os braços. Não joga, tá? Não é para jogar. Jogar não, tá? E teve um episódio também que eu conto muito. A gente estava numa festa junina. E isso me marcou bastante. A gente estava numa festa junina, no brinquedo de pescaria, e eles foram pegar o prêmio ali depois de pescar. E na hora de pegar o prêmio, eles escolheram um jogo de cozinha, panelinha, pratinho, garfinho, piazinha e rosa e lilás. E aí, a hora que eu fui pegar, a menina fez um comentário de agradecimento, assim, que eu não entendi na hora que ela falou. Eu falei, mas eu não estou entendendo por que você está falando isso para mim. Ela falou, porque acabou de sair um menino da mesma idade deles aqui que pediu isso e o pai não deixou levar. Ela falou, obrigada por permitir que seus filhos brinquem de cozinha, que brinquem de cor-de-rosa, sabe? E aí eu olhei aquilo, eu falei, para mim, era meio fora da realidade, assim. Eu falo, como que um pai não deixa, porque é uma cozinha, né? Tipo assim... e foi bem o que você falou, talvez isso para você tenha impactado mais quando veio a menina, né? Do tipo, como que ela vai ser tratada, né? Eu preciso criar meus filhos, né? Do jeito que eu quero que um homem cuide dela lá para frente, né? Então isso muda tudo mesmo na criação de meninos. E a gente vê, né, o quanto não só a sociedade, mas como as marcas, a estrutura em si para diferenciar, né? Então você não vai encontrar no primeiro momento, né? Então já que vamos ir quebrando esse preconceito aos poucos, né? Não precisa ser de imediato. Então coloca lá um jogo de cozinha dos super-heróis, do Hulk, né? Mas exato. Já dá a possibilidade. Então não sei o pratinho rosa, pode ser o pratinho verde. Pelo menos vai mostrando para os meninos, desde sempre, que eles têm esse contato com brincadeiras com muitas aspas ditas de meninas, né?
hoje em casa, por conta da Helena, tem boneca, tem. E num primeiro momento, antes da Helena, a gente já tinha pensado em ter uma boneca, né? Tanto que o Arthur, ele tem a Tiana, que é uma Suzy, né? Não é uma Barbie, é bem moreninha. E um certo dia, ele assim, de sexta-feira era dia de levar brinquedo, né? Aí ele assim, vou levar a Tiana pra escola. Aí eu refuguei. Assim, filho, nesse momento não, ó, a Tiana tá sem roupa, a gente tem que comprar uma roupinha nova. E depois daquele dia assim, poxa, eu fui um besta, né? Já podia ter deixado logo de cara. Aí na sequência, né, comprei a Mulher Maravilha e dei pra ele. Né? Então ele levou e eu cheio de dedos fui conversar com a direção da escola. Ó, meu filho tá levando boneca. Eu tinha, fique tranquilo, porque aqui todo mundo brinca de boneca, todo mundo brinca de carrinho. Os brinquedos é das crianças. Falei, que bom, né? Que a estrutura da escola pensa dessa forma. Né? Eles têm o Cascão e o Cebolinha bebê, né? Que eles escolheram na loja, que quiseram. E minha mãe tinha dado para eles de presente um valor para comprar um brinquedo, e eles pegaram, foi duas experiências, né? Porque eles tinham ali o dinheirinho deles para comprar, e aí eles escolheram o Cascão e o Cebolinha bebês. E para eles é o brincar de boneca, né? Uhum. Então, assim, a gente fala que são meus netos, porque assim, eles dão banho, escovam o dente. Então, eles fazem todas as funções que eu faço com eles, eles replicam nos bonecos, né? Sim, que é sim. o ser pai, né? Assim, é o cuidado de ser pai, né? Exatamente. Então, eles falam que eles são os pais do Cascão de Cebolinha e que eu sou a vovó. E eles replicam aquilo que eles vêm eu fazendo com eles. E é muito bacana, porque é isso que vai ser a paternidade para eles, né, lá no futuro. E quanto mais cedo tiverem essa mudança de chave, né, que na verdade não vai ser mudança, porque já tá natural para eles, né, vai ser melhor. Né? Provavelmente vão crescer adultos mais responsáveis, pensando justamente na divisão da carga, né? Se tornarão adultos funcionais. Né? Não vai precisar simplesmente, e essa roupa vai se lavar sozinha, vai pro varal sozinha. Eles me ajudam em tudo, por exemplo, na questão eles me ajudam a tirar a roupa da máquina, a colocar a roupa no varal. Eles gostam dessa rotina da casa, né? Às vezes a gente tem que brigar um pouquinho para fazer a arrumação, mas, por exemplo, tem dias que eu estou cuidando. Desculpa. Imagina. Eu estou fazendo alguma coisa na cozinha e quando eu olho, eles arrumaram tudo sozinhos. E aí eles vêm contar super felizes. Olha, mamãe, a gente conseguiu arrumar tudo. A gente deixou tudo organizado. Eu falei, muito legal. Né? E eu falo para eles, olha, isso aqui não é... às vezes eles falam assim, porque a gente está te ajudando. Eu falei, não, vocês não estão me ajudando. Né? Isso também faz parte das tarefas de vocês, manter as coisinhas de vocês organizadas. Você não está me ajudando. Você vive nessa casa, né? As coisinhas são suas, então não é uma ajuda para a mamãe. Que eu acho que a gente tem que quebrar isso também, né? Sempre assim, mas você quer que eu te ajude? O marido fala, né? Te ajude a lavar a louça? Não, você não está me ajudando. A louça é da casa, a louça você sujou, né? O Gael, esse tempo atrás, ele assim, falando pra Helena, você não é do clube dos meninos, né? Eles estavam brincando. Eu falei, não, vamos brincar todo mundo junto, né? E a gente percebeu, poxa, da onde o Gael tá tirando essas ideias? Porque em casa a gente não fala dessa forma, não fala, não segrega. E a gente percebe que não sei se também é da essência dele, ou a escola, ou coleguinhas, tá mostrando para ele que existe coisa de menino e coisa de menina. Helena fala, rosa é dela, né? Então eu coloco uma camisa, esse tempo atrás coloquei uma camisa cor de rosa, ela assim, você tá com a camisa da mamãe. Eu falei, não, filha, menino usa rosa, né? Então a gente percebe que é uma batalha injusta, né? Porque lá fora, do portão para fora, existe toda uma estrutura que vai contra que a gente acredita, que a gente coloca em prática. E eu acho que nessa idade que eles estão, isso começa a ficar muito claro, né? Isso começou a ficar muito claro. O Gá, a primeira cor preferida dele foi rosa. Ele era pequenininho e ele adorava rosa. E aí teve um episódio da Peppa Pig, que desde então eu nunca mais coloquei Peppa Pig, que ela falava exatamente isso. O episódio mostrava
a mãe lavando o uniforme do pai de futebol, era um uniforme azul, e na hora que ela põe na máquina, mancha dentro da máquina e ele sai rosa. E rola um desespero, porque não, o uniforme do futebol do pai não pode ser rosa. E elas tentam arrumar aquela situação. E aí eu estava na cozinha e eu estava escutando, e aí eu parei e falei, opa, tem coisa errada aí, tem mensagem errada nesse episódio. Sim. Aí sentei, desliguei, sentei com eles, conversei, e falei, olha, não tem nada a ver. Não existe isso, né? Rosa é cor, azul é cor, né? Não existe cor de menina ou cor de menino, cor é cor, né? E eu sempre trabalhei muito essa questão dessa... Não é que não existem coisas de meninos e meninas, mas eu acho que assim... esses pontos, eu acho para mim muito. Foi o que você falou. Não pode ser exclusivo, né? Não pode ser. Tem coisas que não pode ser. Foi exatamente isso. Você deu um exemplo ótimo. Por que não fazem um fogãozinho ou alguma coisa de cozinha dos Vingadores, né? Para já estimular os meninos. Porque nessa faixa, foi o que você falou, nessa faixa, na escola, eles começaram agora, por exemplo, a questão do rosa de menina, né? Até então não tinha, porque dentro de casa sempre foi uma cor. Mas agora começou, não, mas é rosa de menina, mas é rosa de menina. Porque vem de fora, vem de externo mesmo. E automaticamente, né, fazendo até uma autoavaliação aqui, querendo ou não, a gente acaba contribuindo com muita inocência, ou pela parte da estrutura, né? As roupas da Helena são todas cheias de babados, são cores rosas ou de tons de rosa, e são poucas roupas que ela tem de outras cores, né? Dá para contar nos dedos uma camisa preta, uma camisa azul que ela tenha, mas sempre com motivos, né? Com coisas de princesa, de florzinha, de unicórnio, e não tem para os meninos, né? Automaticamente a gente compra de tubarão, de dinossauro, né? Ou quando a gente também já é condicionado a meio que segregar, meio que involuntariamente, né? E pelo fato também de não ter essa opção, né? Não precisa ser, como não tem para menino, uma camisa cor-de-rosa de tubarão, de dinossauro. Então, marcas, né? Façam camisas com cores mais próximas, né? Ou vermelho, ou um vermelho mais desbotado, né? Até chegar realmente no rosa, né? Para impactar. Mas as crianças podem gostar, né? É questão de gosto. Não é segregar. Isso aqui eu acho que seu filho não vai gostar porque é de menina, né? Isso aqui seu filho pode gostar porque é uma cor que é de menino ou menina. Não, esse brinquedo também é a mesma coisa. E assim... O fato das meninas gostarem de rosa não tem problema. Porque a minha cor preferida tá tudo bem, tá tudo certo. Minha preocupação é o seguinte: eles, por exemplo, eles têm camiseta cor-de-rosa, eles têm bermuda cor-de-rosa. E o fato é, sabe, chegar na escolinha, por exemplo, com uma camiseta cor-de-rosa, uma bermuda cor-de-rosa, e um amiguinho começar a fazer brincadeira do tipo, você é uma menininha. Isso que eu acho que a gente tem que quebrar, né? Do tipo. Se a menina só quer usar cor-de-rosa, tudo bem. Não é assim, a menina precisa usar azul e não pode usar só cor-de-rosa. Se ela quiser usar cor-de-rosa a vida inteira, ok. Né? Não gosto de azul, gosto de rosa. O que não pode é acontecer o contrário. Né? Se ela colocar azul ou se o menino colocar rosa, isso ser visto com um olhar diferente. Para mim, isso é muito... Isso é um exemplo assim, né? A gente está falando de cor, mas existem mil outras coisas, né? Menino que quer deixar o cabelo crescer, né? Então você tem que parar a sociedade como um todo, eu acho, tem que parar de achar que existe uma persona, né, padrão ali, né? Automaticamente meninas são voltadas ao cuidar e os meninos explorar, né? Então há essa divisão de estrutura nata, né, que precisa mudar, que a gente começar a ver profissões, as profissões de cuidado, então professora, enfermeira, né, são mulheres. Mas médico tá ali na lida, e enfermeira também tá. E por que não é preconceituoso ser enfermeiro, né? A gente vê muitos enfermeiros que sofrem essa própria pressão de outras profissões, né, como se não foi homem o suficiente para ser médico. E aí, qual o problema, né, de estar ali na função de cuidar, né? Então a gente precisa quebrar justamente isso, né? Ter essa mudança de chave para a próxima geração, já ter isso já no setup deles, na mente deles, que é natural. E assim, para as próximas começarem realmente a ver essa mudança. Porque também
É fácil a gente pregar uma coisa, nossos filhos terem esse conhecimento, só que lá fora vai ter uma enxurrada e automaticamente às vezes pode até minar os valores deles e mudarem algumas coisas porque para se adequar à caixa que o mundo está oferecendo. Exatamente. Né? E a gente cria para eles serem fora da caixa, pensarem de forma totalmente espontânea, natural, criativa, e o mundo lá fora vai estar podando tudo isso. Então é essa mudança que é o grande desafio eu falo, a pergunta de milhões, né? Que não tem uma resposta. Porém, a gente sabe como que é o caminho para ter essa resposta. Tudo, né? Você falou uma coisa muito certa. Primeiro que as criações das famílias, cada um segue um estilo, né? Tem família que tem essa consciência de não vou nem falar que os outros não é que os outros não são conscientes, né? Mas tem linhas que o pai é mais machista, que não deixa, que não quer, que não põe. E os próprios desenhos, os próprios canais, assim, você tem que ficar monitorando 100% do tempo o que eles escutam, o que eles estão vendo. Tem muito canal e desenho infantil com vocabulários que assim são completamente fora da faixa etária. E pontos que, assim, hoje, por exemplo, né, a gente estava falando da questão da Turma da Mônica, por exemplo, outro dia, né? Desse o baixinha, gorducha, dentuça, né? O que era na nossa época e o que é hoje, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, que antes tudo bem, era tudo tranquilo e hoje já não cabe dentro do contexto, né? Eles, por exemplo, eu converso muito com eles com relação a isso. Até pela questão o baixinho, gorducha, dentuça já está indo para um menino falando para uma menina, né? Então, assim, você já começa... Tipo, aí você fala, pô, é só uma Turma da Mônica, né? Mas aí você vai vendo, tipo, né? É uma agressão verbal ali... pode parecer meio loucura, você fala, mas está exagerando, né? Mas existe um xingamento, né? Existe a questão do menino com a menina, existe a questão dela retornar com a coelhada de forma violenta. Aí você fala, cara, mas como que eu não enxergava isso dessa forma antes, como né? era tão natural, né? Né? Tem um monte de coisa ali que eu não gostaria que eles replicassem no dia a dia. Então... E a Turma da Mônica tá aí, né? Milianos. E a gente tava conversando justamente isso com o Arthur, né? Que caiu os dentes de leite, já tá com um dentão na frente. E conversando de forma natural. Filho, você tem dente muito lindo, né? Você vai conseguir morder carne e não sei o que. Se algum dia alguém falar que você tem um dentão, fala assim, meu dente é bonito, eu consigo comer o que eu quiser e tô feliz assim. E pronto. Né? Nesse momento é o que cabe eu falar para ele, né? Não adianta não explicar que é bullying, que é errado falar, até pegar uma característica de uma pessoa e reduzir essa pessoa a essa característica, né? Então, mas já está a sementinha plantada. Se algum dia alguém vir falar dessa forma com ele já sabe, já tem já chegou, já deu aquele estalo. Né? E quando acontecer, aí sim, filho, isso que acontece. E a gente já tocou no assunto do que é bullying, né? A gente é muito progressista nesses quesitos, né? E é importante a gente mostrar para as crianças que, sim, preservando a inocência deles, mas que muitos assuntos eles já precisam estar antenados, respeitando a idade, sim, mas porque o mundo está aí. Né? Amanhã ou depois a gente vai faltar. E como vai ser essa criação dessas crianças sem a gente? Eu falo isso para eles desde já, né? Eu falo, olha, a gente conversa muito sobre na verdade, assim, eu converso com eles sobre tudo, né? Como sou só eu e eles, a gente conversa sobre uns papos meio adulto. Outro dia foi instalar, por exemplo, o medidor de gás. E eu expliquei o que era um medidor de gás. A gente conversa sobre a questão do quando ele quer um brinquedo, sobre o meu salário, sobre a divisão ali, né? Eles, por exemplo, você tem as responsabilidades que tem no meu salário, que não é só comprar brinquedo, né? Não, olha, com o salário, da onde vem o trabalho, o que o trabalho te paga. Então vai com calma aí. Tá. Então a gente leva. Eles às vezes viram para mim, querem alguma coisa, eles já falam para mim, mãe, você virou seu cartão esse mês? Que às vezes eu falo para eles, olha, tem que esperar um pouquinho virar o cartão da mamãe, né? Então a gente conversa bastante coisa sobre tudo. Vamos se acalmar?
Gá. Ó, vai puxar o fio aí, ó. Vai derrubar tudo aí, ó. Vem cá, os dois. Vamos sair um pouquinho? Senta aí. É meu, você não brinca. Senta os dois. Uhum. Gá. Não, Senta os dois. eu vou arrancar o dele. Se acalma agora, tá? Ai! E sobre como que é filho gêmeos, é mais ou menos isso. Vamos parar os dois? Sem briga agora, né? Tá? Vai acabar a coisa. Daqui a pouquinho. Fala no microfone. Fala um pouquinho com a gente. Fala sobre ser São Paulino. Você assiste os jogos? Não assiste? Não, mamãe não. Não chegou. Mamãe não né? tá acompanhando mais. Eu acompanhava bastante, mas ultimamente não. Mas a gente vai assistir um. Lá no Morumbi, né, filho? A carinha deles, olha só. É que nem o neném, né? E o que vocês gostam de fazer? Gosta de jogar bola? Gosta de arrumar o quarto? Jogar bola. Ah, e arrumar o quarto? Jogar bola na parede de casa. Ah, legal também, né? Mas eles já quebraram um vaso? Não. Sem querer? Já quebraram alguma coisa sem querer? Deixa eu ver. E além de jogar bola, gosta de brinquedos de montar? Aqueles blocos? Gosta de desenhar? Sim. É? Gosta de fazer lição? E fazer conta? Será que sabe fazer conta? Sabe? Ah, é? Não sei. Ih, 2 mais 2 é 4. olha só, você tá muito ligeiro, hein? 4 mais 4 é 8. Ah, quero saber. 8 mais 8 é quanto? 16. Poxa, você sabe mesmo, você é muito bom. E 16 mais 16? 20. Ei, Agora ficou difícil. quase. Que legal. E sabe o que significa o SPFC da sua camiseta? São Paulo Futebol Clube. E o hino? Canta o hino pra ele. O hino você sabe. Ó, fala que o nosso time, ó, tem 3 Libertadores e 3 Mundiais, tá bom? E o Palmeiras? Zero mundial. É, Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem mundial, né? E que assim permaneça por um bom tempo, pra não acabar com a piada. Não mexe, filho. Que da hora, Pri, que da hora. Pri, a gente já tá começando a se encaminhar pro final, Sim. né? Molecada já deu o tempo ali, né? A gente vai respeitar. Eu sempre peço uma indicação de série, indicação de livro, indicação de... O que você quiser indicar, né? Pra quem nos assiste e nos escuta. Olha, eu leio muito. Eu acho que eu tenho mais de 100 livros para eles em casa. Assim, eu acho que em vez... Não sei se eu vou te falar sobre um livro específico, porque tem muitos, mas eu acho que sobre a questão da leitura, né? Eu acho que eu tenho a rotina, que nem eu falei no começo, de ler para eles toda noite. Então, toda noite, ou ler um livro, ou ler eu tenho aqueles livros de 365 histórias, então você lê uma historinha. E conversar muito, sempre eu uso o livro para falar a moral da história com eles, né? Então, assim, a gente trabalha as emoções. Eu trabalho muito as questões das emoções e do comportamento deles com essa parte da leitura, né? Então, a gente... Há um livro que fala ali sobre da culpa, ou um livro que fala sobre quando você está bravo, quando você tem que reagir, ou como você tem que tratar os amiguinhos. Então, sempre eu leio muito, e eu acho que essa leitura é muito importante. Eu vejo muitas mães, assim, que não tem o hábito de ler, não tem o hábito de ler nunca. Tudo bem, não precisa ser que nem eu, que leio todo dia, mas eu acho que essa questão de incentivar a leitura para eles é muito importante.
mais do que essa parte dos desenhos, porque foi o que eu te falei, às vezes os desenhos mais infantis, eles acabam tendo hoje algumas coisas que não são bacanas, que não é da Turma da Mônica, né? Eu sempre, por exemplo, falei uma das coisas da Turma da Mônica, né? Olha, se um amiguinho fizer alguma coisa errada, se um amiguinho falar alguma coisa que você não gostou, se vier te ofender, assim, você nunca pode reagir com agressão, né? E é o que a Turma da Mônica acontece, né? Um xinga e o outro vai lá e bate, né? Então você fala... Então acho que a leitura, ela te possibilita muito levar eles para o universo lúdico do desenho, né? Sim. Eu acho que exercita muito a imaginação, né? Porque você está lendo e eles estão imaginando como que é aquela cena, eles não estão vendo, né? Eles se colocam naquela aventura e você consegue trabalhar muito essa questão comportamental, de emoções também com eles, com a leitura. Então acho que não sei um livro específico, eu tenho tantos, eu gosto de tantos. Tem um livro que eu gosto muito, que é Grandes Emoções, que a gente leu esses dias, que ele trabalha bastante essa questão das emoções, do amor, da raiva, que está tudo dentro do coração e que faz parte. Eu falo para eles, né? Vocês podem sentir raiva, vocês podem ficar bravos, vocês podem não gostar, vocês têm o direito. Você só não tem o direito de reagir de forma errada quando essas emoções fortes aparecem, né? Espera um pouquinho. Então, esse livro é bem legal, esse livro que chama Grandes Emoções. Tá, eu coloco na descrição depois autor, o nome certinho e vai ser bacana. E uma coisa que você falou é fato, né? A grande maioria dos adultos de hoje cresceram com isso, né? Não pode sentir inveja, que é feio, não pode sentir raiva, que é feio, né? E não, é nato, tá dentro da gente. É como a gente vai reagir a esses sentimentos. Exatamente. Né? E a partir do momento que eles têm mecanismos, têm ferramentas de como saber lidar com esses sentimentos, desde sempre, bom, né? Não esperar chegar na vida adulta para tentar remediar e às vezes realmente não consegue controlar algum tipo de comportamento que dá para você canalizar para alguma atividade que vai ser mais produtivo em relação àquele sentimento que você está sentindo. E ter essa visão hoje para as crianças é extremamente importante, né? Não tem como, né? Todo mundo sente raiva, todo mundo fica triste, todo mundo fica alegre, todo mundo ama, todo mundo sofre. Não tem como você fugir disso na vida, né? E aprender a trabalhar isso desde pequeno eu acho super importante. Esse livro trabalha muito bem porque ele coloca todos os sentimentos dentro do nosso coração, né? Sim. Então, assim, a raiva, ela não é feia, né? Ela é um sentimento tão natural quanto o amor, né? Ela não é um sentimento feio, né? É um sentimento nato de todo mundo. Então é só você trabalhar. Ele está dentro do seu coração e esse livro trabalha de uma forma lúdica muito legal, que é quando ela cresce, né? Todos os sentimentos são personagens ali. Então, assim, eles ficam grandes e como você faz eles ficarem menorzinhos de novo para ele voltar para o seu coraçãozinho ali e ficar ali tranquilo. Então, é uma forma bacana de você trabalhar os sentimentos com as crianças. E nomeá-los, né? Para mostrar para eles o que você está sentindo é frustração. O que você está sentindo é raiva. Fúria. Então, é muito bacana. E se você pudesse indicar um pai, uma mãe, um profissional da parentalidade, não necessariamente que seja pai ou mãe, mas para vir conversar aqui com a gente, quem você poderia indicar pra gente, assim, de bate-pronto, sem ter combinado? Não fique à vontade. Power Rangers? Agora você me pegou, deixa eu pensar. Tem pessoas que eu acho incríveis, cara. Power Rangers. Power Rangers. Eu ouvi daqui também. Ainda bem que não tem cheiro, né? É só som, né? Antes pra fora que pra dentro, né? Eu tô pensando em um monte de gente agora. Tá difícil escolher uma pessoa pra te falar. Fique tranquilo, também pra não te deixar em maus lençóis, não precisa citar nenhum nome.
Eu te passo depois alguns. Tudo bem. Aí você escolhe. Não, beleza. Beleza, eu entro em contato com todos. E eu costumo pedir para nossos convidados deixar uma cápsula do tempo para seus filhos, né? Para em algum momento do futuro eles estarão ouvindo, vendo tudo que os pais, no caso você a mãe, falou deles em algum momento da vida, né? Hoje eles estão aqui, porém, mas vamos gravar, fazer esse exercício real, né? Olhando para eles, olhando para a câmera, falando para cada um, falando para os dois de forma junta, algo para eles ouvirem lá na frente e assim, poxa, que bacana. Eu já começo a chorar agora, né? É quase impossível não chorar. Eu falo isso muito das coisas que eu coloco na rede social, né? Que eu falo que é uma coisa que eu gostaria que eles possam ver lá para frente, porque hoje com a questão do celular, você tira 50 mil fotos. Antes a foto era uma coisa muito importante, né? Então você tirava, tinha aquele albinho de 12, 24, 36, você via, revia, mostrava para os amigos, levava para a escola, mostrava para a família. E hoje você acaba tirando muita foto e elas ficam guardadas no computador e você não para rever, para contar. E eu tenho um hábito, eu coloco muito nas redes sociais, porque eu acho que é um pouquinho da história ali que eles vão poder ver depois de uma forma mais... já numa forma de linha do tempo da história deles. E a gente tem um hábito de rever, né? A gente pega o Instagram, por exemplo, e entra desde lá de trás. Legal. E eu vou contando para eles o que era aquele dia, onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Então, eu quero que eles tenham muito essa memória viva, sabe? De vários momentos da vida deles. Agora eu vou falar uma coisa para esses dois tranqueirinhos. Vem cá, gagazito. Minha mamãe vai chorar. Senta aqui, gaga, no meu colinho. Então, a mamãe fala uma coisa. Fala. Eu amo vocês. Olha o que eu fiz. Não, filho, não pode. O que é isso que ele tá na mão? Um negocinho da maçã. Um dia vocês vão estar muito grandões. Muito grandões. Muito maior que eu, né? Fácil. Isso vai acontecer daqui a uns 3 anos já. Tá maior que esse teto. Não precisa de muito tempo. Não vai precisar de uma. Daqui a uns 3 anos você já vai estar maior que eu, tá, filho? Não importa. Vamos, bora quanto? A gente vai poder editar essa parte. Fique tranquila. A única coisa que a mamãe quer Mamãe, bola coelho. é que vocês sejam muito felizes. Mamãe, bola coelho, mamãe. Já vai. Pera. Fica com o olho bem aberto. A mamãe só vai falar aí pra vocês no microfone. Vocês vão deixar a mamãe falar? Solta aqui. Solta, Gagal. Não, não, não. Como é que vai ser aquilo? Mamãe ama muito vocês. Eu quero que vocês sejam muito felizes. Você não vai deixar eu falar, né? Então vamos fazer o que a gente sempre faz, tá bom? O que a gente vai fazer sempre. Você é meu. Você é meu. Aoi. Você é meu. Tudo. Você é minha. Fica. Pra. Sempre. Eu amo você. Ele morre, A gente vai estar sempre junto, né? Então me mordeu. Eu morri, mas... Foi de amor? É. Mas... Ai, Deus! Não morde, seu irmão. Ah, ficou marcado. Ficou, lógico. Mas aqui tá mais marcado. Valeu, tá ótimo. Esse foi
É extremamente emocionante e não tem como, não. Não dá. Eu Não. acho que eu travei só de pensar que, tipo, como é que vai ser lá pra frente, né? Eu acho que é o maior medo de qualquer mãe. Sim. Imaginar se você tá fazendo certo para que eles sejam caras bacanas lá. Ó, tenho certeza que o fruto não cai muito longe da árvore. Então, tendo o básico do que você, da sua essência e do que você acredita que você passa para eles, tenho certeza que eles serão caras bacanas, né? É o que eu mais rezo. E eu falo que não adianta eu criar os meus filhos, porque amanhã ou depois eles estarão em contato com seus filhos, com os filhos de quem está nos ouvindo. Então, se cada um fizer a sua parte, terá uma geração muito legal lá na frente, né? E tem muita gente que fala assim, Manitinho, mas você já passou pela adolescência, você já zoou o barraco? Sim, mas todo mundo vai passar por essas fases também. Mas quanto mais base, quanto mais sabedoria de como passar esses momentos, melhor. Eu digo que eu quero que meus filhos dão alguma coisa muito errada, preciso ligar para meu pai. Tenho certeza que as pessoas vão falar assim, mas você vai ligar para seu pai para ouvir uma bronca? Também. Meu pai vai falar o que tem que falar, mas vai me acolher, vai estar ali do meu lado. Então eu quero que tenha essa cumplicidade, né? De lá na frente eles lembrarem que podem contar comigo, podem contar com Gisele. Então É uma coisa que eu sempre falo para eles também, aconteça o que acontecer, a gente tem sempre que falar a verdade um pro outro, né? Isso é uma frase que a gente troca todo santo dia. Às vezes teve um mau comportamento na escola, e às vezes eles perguntam para mim assim, quando eles entram no carro, você já recebeu a notificação? Eu falo, olha, não importa se eu recebi uma notificação. Eu falei, quem tem que me contar a verdade é você, né? Eu falei, independente, a primeira pessoa que tem que me contar e tem que me contar a verdade são vocês. Eu falei assim, do mesmo jeito que vocês não querem que eu minta para vocês, é uma coisa que nunca pode acontecer dentro de casa, né? Porque eu imagino assim, foi o que você falou, vai acontecer coisas erradas na adolescência, vão fazer coisas erradas, né? Então, assim, venha e me conta e a gente vai resolver isso da melhor forma possível, mas sempre a verdade, né? isso é que é o mais importante. E para finalizar, suas considerações finais, como a galera te encontra nessa vidinha virtual, né? Seu arroba ou os arrobas. O Instagram, que é Prica e os Gêmeos, que é o que eu mais uso. Opa, vamos. Acho que o Instagram, que é o canal que eu mais uso, é onde a gente tem mais troca que eu tenho mais troca com as mães gemelares. A gente até tem uma outra mãe que também é mãe solo, e a gente está pensando até em montar um grupo para a gente ter esse apoio aí, uma apoiar a outra. Porque várias mães já me chamam às vezes no direct e estão se separando e vêm perguntar para mim, né, como é que a gente faz, como é que faz a rotina, porque quando foi o que eu falei, eu já comecei a vida com eles nessa rotina, né? Mas as que estão se separando agora com 4, 5 anos, uma, por exemplo, me procurou, ela estava com depressão, ela estava tipo extremamente assustada porque você acha que você não vai dar conta, né? Então a gente troca bastante no Instagram com essa questão do gemelar e o solo, assim. Então é um canal que quem quiser bater um papo também pode me procurar por lá. É Prica e os Gêmeos. Beleza, deixo tudo na descrição também, o link para poder acessar. E quem chegou até a conhecer a Prica através do podcast, chega, manda um direct para ela. Se você gostou, se não gostou também, fique à vontade para poder falar. O importante é você participar. Gente, muito feliz de ter vocês aqui. Foi muito bacana. Essa bagunça toda. É muito, muito, muito parecido do que a gente tem em casa. Eu nem tô me desculpando tanto, porque eu acho que você já sabe como que é, né? Fique tranquila. Se fosse em uma outra situação, eu acho que eu já tinha pedido 5 milhões de desculpas. Imagina. Mas olha, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal participar. Assim vai cair? Vai cair, sim. Não vai não, quer ver? Não, você vai se machucar. Vai.
Bora. Eu sou um menino elástico que eu não caí. Olha lá. E mesmo assim eu não caí. Então, Pri, muito obrigado por Obrigada a você pelo convite. ter aceito o nosso convite. A gente fez essa tratativa algumas vezes. Eu sei que em algum momento ia dar certo. Então, fique tranquila, né? Como te disse, sinta-se abraçada. Sinta todo o nosso carinho, né? O importante é que você está fazendo o seu melhor, né? Por mais que pense que às vezes não é o suficiente, mas a melhor mãe que seus filhos podem ter é você. Então... eu brinco com eles, eu falo, é a única, não vai ter outra, então a gente vai ter que resolver isso junto. E errar, eu brinco, né? Mamãe é velha, mamãe é velha. Eu brinco, né? Os nossos filhos vão, lá na frente, vão nos culpar por alguma coisa. E é natural, né? A única coisa que eu quero que não nos culpe, não brigue com a gente, não... Velha. persista em erros ou vivências que nós tivemos de coisas erradas, né? Então eu penso que eles terão novos problemas, novos desafios, novos traumas e lá na frente eles vão resolver. Mas o mais importante é que a gente está fazendo o nosso melhor hoje e com as ferramentas que nós temos hoje, que muita coisa que nós tivemos hoje já não cabe. Então Exatamente. ter essa perspectiva de parar determinados comportamentos é hoje, né? Se é certo ou errado, pra gente é o correto. E amanhã a gente vai saber se realmente isso vai prevalecer. Porque eu falo que nós somos as primeiras gerações de pais que têm essa preocupação não apenas com a sobrevivência das crianças, né? Mas com a educação, com a criação e como serão adultos lá na frente. Eu acho que está bem forte essa mudança nessa geração. Eu acho até, como você falou, né, na própria escolinha, assim, os assuntos abordados nas escolinhas, já com 5 anos, são assuntos que eu não lembro da nossa época, né? Assim, o cuidado, por exemplo, com amiguinhos, essa questão do respeito, essa questão da natureza. Meus filhos, por exemplo, eles saem de casa, eles ficam indignados de ver lixo no chão, né? A gente não tinha essa educação na escola, por exemplo. Isso não era uma coisa que era muito falada, né? Então, assim, eles não jogam, e eles acham um absurdo que eles jogam. Então, eu acho que existe aí uma mudança de geração que vai ser bem característica, bem impactante. De pouquinho em pouquinho. Bom, gente, Vamos então deixar. vocês que querem ter filhos gêmeos, esse é uma boa introdução de como é ter gêmeos em casa, né, Lelê? E é isso, minha gente. Gratidão, Pri. Obrigada a você. Theo e Gael. Deixa eu ver. Gael e Theo. Será que eu acertei? Eu sou o Gael e sou eu. Muito obrigado por vocês terem vindo. E vocês que nos acompanhou até aqui, deixe o seu coraçãozinho aqui com a gente. Compartilhe esse episódio para aquele pai e mãe de gêmeos, aquele pai e mãe que querem ter gêmeos, aquele casal que sonha em ter gêmeos, aquele que nunca teve a possibilidade ou pensamento de ter gêmeos, porque é extremamente importante, né? Saber um pouco sobre divisão de carga mental, saber sobre maternidade solo. E a questão da maternidade solo, como você disse lá no início, às vezes até inerente pelo fato da estrutura e 2, o quanto a mulher é condicionada a isso pela falta de homens e pais presentes de verdade, né? Eu faço a minha meia-culpa aqui e tenho certeza que lá na frente cada vez menos homens deixarão essas mães cuidarem de forma tão puxada, tão pesada quanto a gente vê hoje. Então é isso. Beijão no coração de todos. Até a próxima. Dá um tchau aí no microfone, Dá Theo um e tchau, Gael. então. Fala. Tchau, tchau. 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 Assim, vem assistir a gente. Tchau. Papá. E é isso. Um beijão no coração de todos e até a Tchau, próxima. pica-pau. Tchau, Pica-Pau. São Paulo. Vamos, São Paulo? É isso aí, gente. Abraço. Tchau, gente.